As últimas notícias relativamente à tabela de retenção do IRS para 2015 vêm comprovar que a reforma da fiscalidade verde garantiu uma reforma amiga, uma reforma do IRS que é amiga das famílias e da natalidade pela via da neutralidade fiscal. Importa, contudo, contextualizar e recordar. Em primeiro lugar, que os portugueses nos últimos 3 anos enfrentaram com determinação a situação de emergência financeira que Portugal viveu. O trabalho dos portugueses e a determinação do governo e da maioria tornou possível fechar em maio de 2014 esse período de emergência financeira. O ano 2015 inicia-se com uma nova perspectiva de futuro, mas sem cedências da maioria a qualquer tipo de populismo ou eleitoralismo. Os resultados alcançados nos 3 anos anteriores permitiram que 2015 seja um ano com uma perspectiva de maior esperança, assim de forma sustentada e realista. 2015 ficará marcado pela devolução, repito, devolução sustentada de rendimentos aos portugueses. Funcionários públicos, pensionistas, veem cortes reduzidos ou erradicados dos seus rendimentos. Aumento das pensões mínimas pelo 4º ano consecutivo comprova essa preocupação de apoio aos mais carenciados. E também o aumento do salário mínimo nacional faz com que no ano 2015 mais de 1 milhão de portugueses que de forma direta ou indireta veem beneficiado com este aumento o crescimento do seu salário mensal. E por fim, o Orçamento de 2015 também incorpora uma novidade, que é um contrato fiscal de confiança com os portugueses, contrato esse que permitirá que no ano 2016 seja devolvidos aos portugueses toda a arrecadação fiscal que vá para além dos objetivos fixados pelo Orçamento de Estado em termos nominais. Importa ainda recordar que o PSD, no seu Congresso de 2014, colocou na agenda política nacional o tema da natalidade, solicitando a uma comissão independente a elaboração de um relatório sobre os mecanismos que seriam indispensáveis para a remoção dos obstáculos à natalidade e para a promoção de uma política amiga da família. Agora, pela conjugação da reforma da fiscalidade verde e da reforma do IRS, garantido um efeito fiscal nulo ou neutral, foi possível apresentar uma das medidas defendidas nesse relatório pela Comissão Independente. A promoção de uma fiscalidade amiga da família e da natalidade, que as tabelas de retenção na fonte agora publicadas para 2015 vêm comprovar, estão associadas, entre outras coisas, aos seguintes objetivos. Ponto 1. Mais de 1 milhão de famílias que terão mais rendimento disponível no final de cada mês. 120 mil famílias que deixarão de estar abrangidas pela cobrança de IRS, pelo pagamento de IRS. E é, sem dúvida, a mais ampla reforma que o IRS conheceu nos últimos 26 anos. Por fim, a publicação desta tabela de retenção na fonte comprova que houve a preocupação de garantir que há um reforço da proteção das famílias com ascendentes ou descendentes a cargo, particularmente aquelas que têm menor rendimento mensal. Em 2015, pela reforma da fiscalidade verde, obtém-se uma neutralidade fiscal que garante as condições de cobertura de custos com a reforma do IRS. A título de conclusão, pode afirmar-se que o Governo e a maioria prepararam o futuro promovendo uma cultura de responsabilidade e sustentabilidade ambiental pela reforma da fiscalidade verde, que, por sua vez, permite a promoção de uma política fiscal em sede de IRS amiga das famílias e da natalidade. Importa, por fim, assinalar que, contrariamente à oposição, o Governo e a maioria não estão de braços cruzados a aguardar pelo dia das eleições, mas, pelo contrário, que continuam a imprimir no dia-a-dia uma atitude e um ritmo altamente reformista e comprometido com uma governação empenhada na resolução dos problemas dos portugueses. Estou à disposição dos seus jornalistas para responder às questões que julguem convenientes colocar. Poderá ser devolvida na totalidade. Pergunto é se o PSD, isso é possível.
Eu julgo que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro afirmou aquilo que já é público desde o debate do orçamento. Se os objetivos da arrecadação da receita forem ultrapassados em larga margem face àquilo que está previsto em termos nominais no Orçamento de Estado, poderá verificar-se a devolução na totalidade da sobretaxa que está instituída. E, portanto, dependerá do ritmo da arrecadação da receita, sendo certo que este Orçamento de Estado, pela primeira vez, inova com a circunstância de criar um contrato de confiança fiscal entre o Estado e os portugueses, dando garantia aos portugueses que, se a arrecadação for superior àquilo que está previsto e aos objetivos que estão traçados, o dinheiro não ficará para sustentar mais despesa do Estado, não ficará na posse do Estado, mas será devolvido em 2016 aos portugueses, de forma a que não haja um efeito sobredimensionado de cobrança fiscal. E, portanto, é a primeira vez que isto acontece e é verdadeiramente um contrato de confiança fiscal em que os portugueses poderão analisar e fiscalizar trimestre após trimestre e depois os resultados finais da execução da cobrança fiscal para poderem saber se o Estado está ou não a ficar com uma parte da receita que deve ser devolvida em 2016 aos portugueses. E quando é que isso será possível? Como é óbvio, essa matéria está prevista que seja devolvida no momento de acerto de contas em 2016. Deixa-me só colocar uma questão. A tónica da Europa tem sido a mesma nas últimas semanas, talvez meses, desde que a Troika saiu de Portugal. Voltou a ser reafirmada ontem pelo diretor do Fundo, do Mecanismo de Estabilidade Europeia, relativamente a retrocessos que o país tem feito do ponto de vista reformista. Como é que o PSD encaixa estas palavras deste responsável? Enfim, essas palavras devem ser analisadas face aos factos concretos. Como eu acabei de apontar na minha intervenção, hoje sabemos que as tabelas de retenção de IRS para o ano 2015 irão beneficiar mais de 1 milhão de famílias, há 120 mil que ficam fora de cobrança de IRS e que as famílias com descendentes ou ascendentes a cargo, com mais baixos rendimentos, serão mais protegidas pelo IRS em 2015. Isso só acontece porque o Governo teve uma dupla ação reformista. Por um lado, avançou com a reforma da fiscalidade verde, que tornou possível arrecadar uma receita que garante a neutralidade fiscal do rendimento que é perdido através desta reforma do IRS. E, portanto, garantiu-se que as famílias fossem protegidas e que não fosse colocado em causa o equilíbrio das contas públicas, por via de duas reformas, a reforma da fiscalidade verde e a reforma do IRS. Ora, isso não confirma as palavras do responsável do mecanismo europeu, porque, como se vê, o espírito reformista do governo mantém-se, o comprometimento do governo e da maioria com esse espírito reformista é total. E a prova que isso é feito com sentido de responsabilidade, sem populismos nem eleitoralismos, é que isto é feito garantindo o equilíbrio das contas, nomeadamente a neutralidade fiscal em termos de receita. Era isso exatamente que lhe perguntar, se não temo que seja demasiado ambiciosa e vista como uma medida eleitoralista num ano em que estamos quase a chegar às legislativas. Não, repare, os portugueses sabem bem que aquilo que poderão encontrar do lado do Partido Social Democrata nunca é um discurso de facilitismo, é um discurso de responsabilidade. E é por isso que foi possível encontrar uma solução no âmbito da maioria e do governo que torna possível este equilíbrio e esta neutralidade fiscal que não coloca em causa os objetivos de consolidação orçamental e que permite que 1 milhão de famílias paguem menos IRS, permite que 120 mil famílias fiquem isentas de pagamento de IRS, e isso obteve-se não por uma atitude populista ou eleitoralista, mas pelo sentido de responsabilidade de encontrar um outro mecanismo que garantisse a tal neutralidade fiscal. Que, por outro lado, a reforma da fiscalidade verde garante também uma atitude moderna do país e um compromisso com uma cultura moderna de aposta numa atitude responsável e sustentável do seu ponto de vista ambiental por parte dos portugueses. E, portanto, julgo que se conciliou aqui dois objetivos que são essenciais e que são fundamentais e que, pela sua modernidade, são duas reformas que mostram que, de um lado, temos um governo reformista e uma maioria reformista, do outro lado, temos uma oposição de braços cruzados à espera que chegue o dia das eleições, que não se compromete com absolutamente nenhum
nenhuma solução em concreto para os problemas do país, mas continua com um discurso vazio e completamente ambíguo, assente numa abstração total e que não permite que os portugueses consigam perceber em concreto o que é que a oposição deseja para o futuro. Eu queria colocar umas questões, uma que tem a ver com este processo de requalificação no Instituto de Segurança Social. O Provedor de Justiça veio questionar este processo. Queria perceber se tem algum comentário a fazer. E por outro lado, também se na Comissão Permanente do PSD hoje foi discutida a proposta da adoção de casais do mesmo sexo que vai estar no Parlamento na próxima semana e qual é que foi a conclusão a que chegaram. Sobre a primeira questão, o único comentário que eu tenho a fazer é que espero que todos os outros ministérios iniciem o processo de requalificação. Está dentro do espírito reformista que este governo tem que garantir permanentemente até o último dia de governação, até ver renovada uma nova maioria, que aguardamos que seja esta maioria a continuar no futuro este trabalho, a fazer esse trabalho. Portanto, de requalificação, em toda a requalificação, avançar nos diferentes ministérios. Em segundo lugar, sobre a questão que me coloca, hoje não houve reunião da Comissão Permanente, houve a semana passada, e essa matéria está remetida, como aconteceu no passado, para a direção do grupo parlamentar fazer a orientação da condução desses trabalhos com os senhores deputados, respeitando o princípio da liberdade em matérias que têm a ver com a consciência de cada um, mas objetivamente recordando que se trata a segunda vez que a mesma iniciativa é trazida na mesma legislatura ao Parlamento. Eu tenho só mais uma curiosidade. Gostaria de saber qual é a opinião do TSD sobre as declarações do Pedro Santana Lopes, que disse que não desistirá de uma corrida a Belém, independentemente de ter o apoio do partido ou não. Acho que o Santana Lopes, durante o fim de semana, disse que o meu tempo não espera por ninguém. Como é que o PSD ouviu estas declarações? Com respeito, porque é sabido que a candidatura presidencial não é uma candidatura de partidos, é uma candidatura individual de um cidadão com mais de 35 anos, no pleno gozo dos seus direitos cívicos e políticos, e portanto o Dr. Pedro Santana Lopes, que é um político corajoso, determinado, que eu respeito e que admiro, e isto não significa mais nada a não ser esta minha avaliação pessoal. Os senhores jornalistas não vale a pena fazer extrapolações para posições institucionais do partido. Disse aquilo que é correto e adequado, colocou a questão no ponto correto. As decisões de candidaturas presidenciais não dependem dos partidos, dependem da vontade individual de cada um. Ora, isso é um bom sintoma, saber que alguém, a título individual, está na disposição de, por sua consciência e sua ação, avançar independentemente da opinião dos partidos. Registro com interesse. Muito obrigado.